A política, muitas vezes, parece uma coisa meio travada no tempo, não é? Mas e se um partido político fosse pensado não como um governo, mas como uma empresa de tecnologia, tipo a Apple? Essa é a história de uma nova estratégia que busca romper o sistema, mas de dentro para fora. Bom, vamos lá entender isso. O ponto de partida para essa nova estratégia política é, na verdade, uma resposta a um problema que não é só do Brasil, ele está no mundo ocidental inteiro, um conflito de gerações pelo poder. E quem explica bem esse cenário é o Renan Santos, fundador do Movimento Brasil Livre, o MBL. O que ele aponta é que as gerações mais velhas, em especial os chamados boomers, não só chegaram a posições-chave de poder, na política, nos negócios, na cultura, como permaneceram lá sem passar o bastão adiante. E aqui a gente vê o tamanho do abismo que isso criou. Olha só que contraste. A geração que está no poder ainda discute muitas vezes os fantasmas dos anos 70, dos anos 80, enquanto isso as gerações mais novas estão lidando com desafios que nem existiam naquela época. E essa desconexão gera, claro, uma frustração gigantesca. E essa frustração toda acabou criando dois grandes grupos que hoje se sentem meio que órfãos na política, sem ninguém que realmente fale a língua deles. De um lado, temos os millennials. Essa é uma geração que, de certa forma, comprou a ideia, acreditou no sistema, participou de grandes movimentos, foi para a rua, mas no fim sentiu que as promessas de um futuro melhor, com educação e oportunidade, não se concretizaram. O resultado é uma desilusão profunda. E logo depois vem a geração Z. Aqui a história já é outra. É uma galera que cresceu conectada, cronicamente online, eles têm uma busca muito forte por propósito, por significado, e a forma como eles se organizam politicamente já não é mais na rua, é no ambiente digital. Então aqui está o ponto crucial. Essas gerações desiludidas são, na prática, um mercado inexplorado na política. E para conseguir conversar com esse público, o MBL decidiu rasgar o manual tradicional e adotar uma mentalidade completamente diferente, a de uma startup de tecnologia. Para a gente entender bem o contraste, vale a pena olhar a tentativa do ex-presidente Bolsonaro de criar um partido. Mesmo com uma popularidade imensa e uma base de apoiadores gigantesca, a abordagem dele foi, digamos, analógica, tradicional, e o resultado foi um fracasso completo. Em 2 anos, ele conseguiu coletar apenas 180 mil assinaturas validadas. Isso é muito menos da metade do que a lei exige. Na prática, foi um esforço que não levou a lugar nenhum. Já o MBL fez exatamente o contrário. Eles montaram um sistema totalmente rastreável digital, usaram análise de dados para ver onde o processo estava lento, onde estava ineficiente e corrigiram o curso. O resultado? O processo ficou tão otimizado que eles conseguiram escalar a coleta e fundaram o partido, batendo recordes no caminho. Mas, sabe, essa eficiência de startup é só uma peça do quebra-cabeça. Ela faz parte de uma ideia muito maior, um conceito que eles mesmos criaram e chamam de partido full stack. E essa analogia com a Apple é perfeita para entender a inovação aqui. Pensa só, a Apple não usa um sistema operacional qualquer nos seus iPhones. Ela constrói os dois, o aparelho e o sistema, o hardware e o software. A ideia do partido full stack é a mesma. Em vez de só colocar suas ideias numa estrutura de partido que já existe, eles decidiram construir os dois do zero. Então, o software é a ideologia, as ideias, que são desenvolvidas dentro de casa. E o hardware é a própria estrutura do partido, a máquina. A grande vantagem é que isso garante que a ação política seja uma execução direta, muito eficiente, dos seus princípios, sem ruído no meio do caminho. Agora vamos para a grande estratégia por trás de tudo isso, que nos leva a uma conclusão bem poderosa e que, curiosamente, foi inspirada num bilionário da tecnologia, o Peter Thiel. A filosofia do Thiel é bem direta. Ele basicamente diz que as empresas mais inteligentes não são aquelas que tentam ganhar no mercado superlotado. Pelo contrário, são as que criam um mercado completamente novo e se tornam um monopólio nele. E o MBL aplicou essa lógica direitinho na política. Em vez de entrar na briga de foice com dezenas de outras figuras de direita pela atenção dos eleitores mais velhos, um mercado super concorrido, eles escolheram outro caminho. Construir um monopólio no mercado que ninguém estava explorando, o dos eleitores mais jovens e desiludidos. E ter esse monopólio dá a eles o que eles chamam de uma margem política mais alta. O que isso significa? Que, mesmo sendo um grupo menor em números absolutos, eles têm mais liberdade, mais lealdade da sua base e, no final das contas, mais influência no debate nacional do que seus rivais muito maiores que estão presos competindo entre si.
Essa abordagem toda levanta uma questão final fascinante sobre o futuro da organização política na era digital. Será que esse modelo super tecnológico e integrado é o caminho a ser seguido? Uma forma de hackear a democracia para renová-la? Ou será que ele corre o risco de se tornar justamente o poder centralizado que diz combater? É uma pergunta que com certeza vai moldar a política nos próximos anos. E isso encerra a nossa análise de hoje.